Boa Boa noite. noite. Boa noite. Então, Tudo bem? pessoal, tudo bem? Bom revê-la. Bem-vindo. Bom revê-lo também nesses tempos de pandemia. Eu vou esclarecer para os nossos amigos do Instagram que nós não estamos conseguindo incluir o Dr. Cláudio Duarte na plataforma do Instagram. Então, ele está aparecendo na transmissão pelo Facebook, mas infelizmente não vai poder participar com a gente no Instagram, né? Então, foi um pequeno problema tecnológico que nós tivemos aqui, e aí a gente vai comentando as respostas dele aqui no Instagram para poder prestigiar vocês que estão nos acompanhando, mas pedimos desculpas, né? Tivemos aí algumas questões técnicas e que a gente acaba descobrindo só na hora, né? Então, vamos lá. Boa noite, Adriana Foz. Boa noite, Cláudio Duarte. E hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, que é o limiar entre o desconforto emocional e a patologia, e o adoecimento mental. E aí, eu vou falar com o Dr. Cláudio Duarte, que é psiquiatra no Hospital Santa Mônica, para ele responder essa pergunta super simples, né? Qual é o limiar, né, entre a normalidade, né, do sofrimento emocional e a doença e o adoecimento mental? Muito bem. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado, muito me honra o convite de estar com você, Alcione, de estar com você, Adriana. A gente não se via há algum tempo, né? Por várias e várias razões, e olha só, uma pandemia nos fez estar aqui de novo conversando. Eu fico muito feliz com isto. Eu admiro muito o trabalho da NeuroConnect, admiro muito o trabalho de vocês duas, somos, né, colegas há bastante tempo. Então, saudação aí aos seus ouvintes, aos seus seguidores. Espero, então, poder engrandecer ou colaborar ou, né, contribuir um pouquinho com essa discussão. Quando a Alcione e a Adriana me convidaram para falar e explicar um pouquinho o que seria o tema, qual seria a proposta, uma coisa que me pareceu na hora como imagem foi o livro do Machado de Assis, O Alienista. Eu não sei se todo mundo que está ouvindo, é muito conhecido, um clássico, né, da literatura nacional, mas o Simão Bacamarte, né, que era o personagem lá, o doutor Simão Bacamarte, que era o psiquiatra que foi até uma cidadezinha, que eu não vou recordar aqui o nome, e o objetivo dele era justamente, ele era um psiquiatra, era um médico da saúde mental, e aí toda a história, que é um conto muito curto, mas muito interessante, recomendo para quem não leu, né, acredito que boa parte dos ouvintes já devem ter contato com a obra, mas é interessante porque ele se pergunta a todo momento e fica variando entre ele achar que ninguém tem doença, achar que todo mundo está doente, e no final termina ele achando que somente ele é o doente, né? E quão difícil é, desde que que de alguma forma o ser humano se debruçou sobre os fenômenos que acontecem na mente das pessoas e separar o que é normal, o que não é, o que é doença, o que é, né, apenas variação da normalidade, o quão difícil que é definir isso, né? Tão difícil é que nós estamos, por exemplo, quando a gente vai olhar a referência, talvez, em termos de definição de doenças de saúde, a Organização Mundial da Saúde está na sua 11ª revisão da classificação internacional de doenças. Então, se fosse algo muito simples, uma ou duas revisões já chegava ali no consenso, na coisa, e estava definido. Não, nós somos de 11. O manual americano, né, que é similar ou de alguma forma, muitas vezes, superponível ao manual, ou às definições, os critérios diagnósticos da Organização Mundial da Saúde, está na sua 5ª revisão. Então, quer dizer, não é tão simples definir o que é doença, o que não é, nesta área. E aí, talvez aproveitando, não sei por quanto tempo eu tenho aqui o holofote, o microfone, mas só comentando, essa foi uma das coisas que me fez, lá durante o curso de medicina, escolher, dentre as especialidades
possíveis, e olha que eu quase fui cirurgião, quase fui dermatologista, era isso que povoava a minha cabeça de estudante de medicina, e aí eu dei essa guinada e falei, não, eu vou fazer psiquiatria. E por quê? Porque justamente eu enxergava na psiquiatria esse dinamismo, eu enxergava essa questão de que era uma das fronteiras da ciência médica, da ciência de saúde, ainda pouco explorada, que eu teria a oportunidade, e estou tendo, né, há 20 anos na carreira, de ver muita coisa acontecer, de ver muita revolução acontecer, de ver muita mudança. E ainda assim, por mais que de alguma forma a gente possa dizer que a psiquiatria avançou, né, nesses 20 anos, ou sei lá, nesse último século, para poder extrapolar um pouco além da minha história pessoal dentro desta área, a gente sabe que sabemos ainda muito pouco, né? Quando a gente está falando em neurociência, a gente tem mais pergunta do que resposta, não é verdade? Muito bem. E aí, então, vamos lá, uma pergunta, como você mesmo disse, Alcione ironizou, nada simples, né? O que será que a gente pode chamar, né, de doença e o que nós podemos chamar de normalidade, ou quando que algum fenômeno, alguma sensação, algum sinal, algum sintoma que está acontecendo com o ser humano ultrapassa a barreira do normal e se torna, então, algo digno de se ter um tratamento, de se ter alguma ação, né? E essa foi, talvez, uma das primeiras coisas que eu aprendi enquanto psiquiatra, quando estava lá, né, na residência, aqui na USP, no Instituto de Psiquiatria. A primeira coisa que me chamou muita atenção é que a definição, apesar de todo o meu blá 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 até aqui, ela é relativamente, realmente simples, né? Se a gente for pensar desta forma, eu acho que a gente pode resumir que a diferença entre algum fenômeno mental, psíquico, emocional, que possa ser entendido a partir de um determinado, né, momento ou critério como doença, como algo digno, portanto, de um tratamento, é quando, basicamente, aquilo que acontece com o sujeito faz o sujeito sofrer ou quem convive com o sujeito sofrer. Quando a gente tem, então, prejuízo da função, prejuízo do funcionamento, e isso significa quase sempre sofrimento, sofrimento para dentro, sofrimento para fora, sofrimento para o outro, quando a gente está nessa situação onde provoca, onde alguma coisa provoque sofrimento, prejuízo da função, do funcionamento da normalidade, do dia a dia, do que se espera para o sujeito, no contexto cultural que ele vive, no contexto social que ele vive, nós passamos a entender quase sempre isso como algo que mereça, então, tratamento. Portanto, é assim que a ciência da psiquiatria, da ciência médica dentro da área da psiquiatria andou, quando se passou a ter incômodo interno ou externo, ou né, externo, se passou a entender como algo, então, digno de cuidado, né, de alguma ajuda que a ciência médica ou a ciência da saúde, para ser mais amplo, possa se debruçar e trazer, portanto, resgate no sentido de alívio, pelo menos, ou não, se possível, cessação de sofrimento. Então, doutor Cláudio, assim, é muito interessante, né, toda essa sua apresentação, porque aí, obviamente, a gente pode vislumbrar a complexidade disso. Adriane e eu, né, na Neuroconnect, já há vários anos, né, a gente vem trabalhando com a educação emocional, com a saúde emocional, né, e essas dimensões, elas evidentemente se tocam, né, quando a gente fala de saúde emocional, a gente sabe que tem uma relação direta com a saúde mental. E aí eu vou passar aqui, eu vou abrir o microfone para a Adriana para falar um pouco, né, do como a gente percebe esse limiar, né, entre essa saúde emocional e a saúde mental. Eu estou ouvindo uma interferência. Vocês estão ouvindo ou só está tudo ok? O som? Tá. Então, olha, essa pergunta é uma pergunta muito importante, ainda mais quando nós estamos vivendo, né, Cláudio, e eu quero muito saber do seu olhar, da sua expertise, para discorrer sobre como que nós, vivendo
algo inédito no planeta, né? Uma situação onde realmente até grandes especialistas, grandes pesquisadores não têm respostas, onde estamos, alguns confinados, outros isolados socialmente, outros ainda no processo de reclusão. Como fazer também esse diferencial, né? Porque muitas vezes vamos apresentar sintomas que antes não apresentávamos, e o contrário também. Eu acho importante deixar claro para os nossos internautas o que essa situação de maior pressão, né, de maior instabilidade, de maior estresse, porque realmente não tem como nós não sentirmos mais estresse, lembrando sempre que o estresse tem, a priori, 3 categorias, que é o estresse natural e desejável, que é aquele que, inclusive, produz o cortisol. Estou aqui falando para os nossos internautas, que o Cláudio não estou querendo ensinar como é que é ensinar a missa para o vigário, mas para os internautas colocar essas 3 fases, que é o estresse, então, o comum, né, do cotidiano, aquele que a gente precisa mesmo liberar o cortisol, que faz parte do nosso sistema, né, do sistema endócrino, o estresse, que é aquele que está dentro ainda de uma normalidade, mas que já está além do normal, do comum, e aquele que é patológico, né? Aquele estresse que já é algo muito mais preocupante, que tem a ver com a intensidade e o tempo. Então, a gente ficar muito estressado por muito tempo é que é o nocivo. Então, como poder trazer mais informações para os internautas de como a gente discernir questões de saúde mental ou de problemas de saúde mental num contexto onde, a priori, todos estamos mais estressados. Você colocou a mão? Você está atrapalhando. Oi, Adriana. Então, eu vou dizer uma coisa. De fato, eu acho que a gente não tem referência sobre a situação que a gente vive hoje por conta da questão da pandemia, nem mesmo nos nossos pais ou nem nos nossos avós. Se a gente for pensar bem, algo que envolveu o mundo inteiro e que foi, vamos dizer, impactante e que de alguma forma trouxe essa sensação ao mesmo tempo de união, de medo, mas o medo que provoca união, né, que renova ou que faz a gente ter que olhar para a vida de um jeito diferente, que faz cada indivíduo e talvez os coletivos dos indivíduos terem que repensar o seu jeito de entender o mundo. Nem nos nossos avós, quer dizer, você conhece alguém que viveu a pandemia, exceto um ou outro caso anedótico, né, do inglês lá, que sobreviveu às 2 pandemias, né, tinha um bebê de 1 ano de idade em 1918, 19, e aí pegou de novo a Covid e sobreviveu. Você tem um caso, 2 no mundo, né, quer dizer, a referência de alguém que viveu uma situação como essa é inédita e num mundo tão conectado. Ao mesmo tempo, eu fico imaginando, meu dia a dia mudou bastante, tanto em termos de preocupação pessoal, família, como é que vai fazer, como é que não vai fazer, meu trabalho, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, quanto até mesmo do ponto de vista da prática, né? Hoje, para chegar até aqui, talvez por isso a gente nem conseguiu ter tempo de resolver uma simples questão técnica, porque ir para o hospital terças e quintas, que eu vou há muitos anos, se tornou uma operação de guerra. Eu me preparo todo mentalmente e fisicamente do ponto de vista de equipamento, de não esquecer nada, de separar o que eu vou usar no hospital, o que eu vou usar em casa, como é que eu chego em casa e me descontamino e faço com equipamento, paramento, desparamento, para poder
fazer algo que eu fazia com o pé nas costas há muitos anos. Quer dizer, nós estamos todos tendo que viver um novo normal, né? E sem referência anterior nenhuma para isso tudo que estamos vivendo. Por outro lado, a gente também pode olhar o quanto que, de alguma forma, podemos até ser gratos e nos entender com sorte de que isso está acontecendo agora, há muito pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, se fosse há 5 anos atrás essa situação da pandemia, talvez nós não tivéssemos, não seria usual, não seria comum o que nós estamos fazendo aqui hoje, poder estar reunido cada um na sua casa e ainda conseguindo realizar uma missão que é informar pessoas, que é trazer conhecimento, que é trazer discussão. Eu não poderia estar fazendo o que eu estou fazendo nos últimos tempos, que é o atendimento, teleatendimento. Tenho mais da metade, talvez, dos meus pacientes de consultório privado, eu estou atendendo por videochamada. E não é que eu tenho só uma opção, eu tenho N plataformas possíveis para isso ser feito, e funciona muito bem. A minha especialidade, a nossa especialidade da saúde mental, não que ela não seja importante haver o contato tete a tete, o contato ao vivo, não que não seja importante para mim como médico ter a oportunidade, se eu quiser, de examinar, né, fisicamente o paciente que eu estou atendendo, mas pacientes que eu já conheço, que eu já tenho a característica clara de que a pessoa tem só uma questão, vamos dizer, da esfera emocional mental, o vídeo, a voz e a visão, quer dizer, com 2 dos nossos sentidos, já é possível prestar um bom atendimento. Eu fico imaginando qual seria se fosse há 5 anos atrás, quer dizer, tudo estaria muito mais paralisado, não só na minha área, como em várias outras, né, que hoje nós temos essa coisa. Então, a mesma característica do mundo globalizado, né, e conectado, né, que a gente tem, que propiciou, por exemplo, a existência tão rápida de uma pandemia, é o mesmo mundo, por outro lado, que tem as soluções, os paliativos, as formas de adaptação para essas questões, né? Então, a gente tem que olhar também o lado bom de tudo. Eu acho que tem um sofrimento para quem está quarentenado, tem um sofrimento para quem não pode se quarentenar, tem um sofrimento para cada perfil de pessoa. Eu vejo, porque eu atendo talvez várias classes sociais, econômicas, culturais, né, tanto no consultório, que talvez ali tenha uma clientela com uma situação socioeconômica melhor, mas no hospital, às vezes, tem pessoas com uma condição socioeconômica menos favorecida, mas não tem quem não esteja desafiado, não tem quem não esteja tendo que se virar nos 30 para se adaptar a essa realidade. E ainda é muito cedo para saber. Uma das coisas que eu li, né, interessantemente, é a expectativa de um aumento muito grande do índice de suicídio. Olha que triste, né, por conta da pandemia. E é fácil de saber por quê, né, por várias razões, né. Muita gente vai perder o ente querido, muita gente vai adoecer gravemente, muita gente vai ter problemas econômicos a partir da crise secundária à questão da pandemia. O dia a dia das pessoas que estão mais fechadas em casa, sem contato, nosso cérebro, né, ele precisa basicamente de 3 coisas essencialíssimas, sem as quais ele não sobrevive. Algumas dessas coisas ele não sobrevive no curto prazo, então, sem oxigênio, né, e sem, talvez, glicose, em 5, 10 minutos, você desaba, desmancha, tira qualquer viabilidade do sistema nervoso central, que é o que nos permite ser o que somos, que é o que nos define enquanto cada um dos seres humanos que somos, cada um das nossas singularidades. Mas apenas oxigênio e glicose e nutriente não é suficiente para que exista a mente humana. A mente humana depende de um terceiro alimento que é não palpável, que é o estímulo, que é o contato, que é a interação, que é a troca, que é aquilo que vem, que eu costumo brincar, de fora para dentro na nossa cabeça, tão importante quanto o que vem de dentro para fora. Desculpe, acho que eu inverti. Vem de fora para dentro, tão importante quanto aquilo que vem de dentro
do alimento. Eu quis fazer essa comparação entre aquilo que sobe pela corrente sanguínea, né, e atinge lá o nosso cérebro, e aquilo que não vem pelo sangue, mas que é tão importante para o cérebro funcionar, que é o estímulo, a interação, o dia a dia, o dinamismo, quer dizer, toda essa coisa que é a vida em si, né, que é aquilo que lapida aquilo que nossos neurônios são capazes de transcrever como individualidade. Cláudia, a gente vai te ouvindo e a gente percebe, na verdade, nós que trabalhamos com educação e trabalhamos com formação de professores e com educação de adultos para desenvolver habilidades emocionais, a gente vem percebendo que nas últimas décadas a gente vive num mundo mais complexo, e que essas habilidades, elas são cada vez mais demandadas, né? Então, você desenvolver intencionalmente habilidades, né, que antes eram ensinadas nas interações com a família, nas interações com a escola, mas não de uma forma intencional, a gente passa a perceber que se torna muito importante. E com essa pandemia, a gente parece que foi jogado, né, com uma grande intensidade, frente a situações que a gente já percebia mais intensas, como incertezas, como mudanças rápidas, como uma complexidade e uma possibilidade de escolhas, que traz uma certa angústia, mas parece que agora nós fomos confrontados com isso de uma forma bastante intensa, né? O que torna mais evidente o quanto é importante esse caminho deste desenvolvimento pessoal, né? Tanto no sentido da gente proporcionar isso para as crianças, como nós, como adultos, buscarmos esse desenvolvimento. E aí eu queria que a Adriana falasse aí um pouquinho sobre, né, essa experiência que a gente tem tido, né, no desenvolvimento destas habilidades e como, né, para alguns adultos, né, e a gente passou por esse processo também, isso é muito surpreendente. Olha, super bacana a gente poder fazer esse link, né, entre conversar sobre aquela linha que separa o normal do patológico, entre aspas, como o Cláudio também reforçou, dizendo que às vezes essa linha não é tão clara, e o quanto que a gente, se cultivar competências, por exemplo, competências emocionais, como a empatia, né? Depois eu quero até dar um exemplo sobre isso, pode nos fortalecer e pode nos trazer recursos para que a gente não caia nessa linha que separa, né? Que a gente possa, de fato, nos fortalecer para que possamos enfrentar essas grandes mudanças, essas grandes incertezas que estão aí permeando todos nós. E aí eu volto com uma questão que eu acho importante com relação ao que eu tenho ouvido de dúvidas das pessoas, que um evento como este, de uma pandemia, de uma situação de um grande estresse, como traz uma maior vulnerabilidade para os problemas de saúde mental. Eu tenho visto no consultório e também entre outros colegas o quanto pessoas que de repente não demonstravam anteriormente questões de saúde mental e que agora passaram vamos dizer, a demonstrar sinais que são dignos e necessários de um olhar mais cuidadoso, que então pode ser por um terapeuta, ou algo que é um pouco mais, então, que chama mais atenção, no sentido de estar passando essa linha, né, entre o normal e o patológico, apesar da gente saber que essa linha não é tão reta, nem tão clara, mas como fazer, né? Como poder ajudar as pessoas a entenderem essa diferença e estarem mais atentas, porque também, ao mesmo tempo, eu vejo um outro lado, que é as pessoas que não estão
não estão conseguindo enxergar para as vulnerabilidades dos seus filhos ou dos seus cônjuges, e neste momento, em vez de se abrirem, né, de serem empáticas, se fecham e não deixam com que o outro não consegue interpretar o pedido de socorro do outro. Eu até, antes de passar para o Cláudio, eu queria fazer assim, um comentário, porque a tua fala trouxe um estudo que eu acabei lendo esta semana, da importância para o desenvolvimento e para a saúde emocional de nós experimentarmos e olharmos para um diferente rol de emoções. Esse estudo fala uma coisa bastante interessante, que tem muitas pesquisas que mostram sobre os impactos negativos das emoções desagradáveis, ou também chamadas emoções negativas, dos impactos positivos das emoções agradáveis ou positivas, mas poucos estudos avaliaram o quanto você alternar e você trafegar pelas diferentes emoções é também algo que traz uma saúde emocional e uma saúde física. E esse estudo, ele foi longitudinal, ele acompanhou pessoas ao longo de 10 anos e percebeu que aquelas que conseguiam, por exemplo, num evento muito difícil, identificar aspectos positivos, porque na vida a gente não tem tudo é só ruim ou tudo é só bom, né? A gente tem o bom do ruim, a gente tem o ruim do bom, e as pessoas que conseguiam mais frequentemente transpor de emoções agradáveis para emoções desagradáveis, ao invés de fugir dessas emoções desagradáveis, confrontá-las e perceber todas as suas nuances, elas tinham melhor saúde física e mental, né, Cláudio? Então, acho que na tua experiência você consegue, talvez, ver isso. Opa! Né? Oi, sim. Oi. O que você falou simplesmente quase que quase um Ctrl+C, Ctrl+V da minha experiência clínica, né? E não só clínica, eu diria até experiência pessoal de vida. Eu acho que de alguma forma eu gosto de pensar que a minha profissão é a de um colecionador de pessoas que superam e encontram justamente nos seus obstáculos, nos seus problemas, as oportunidades, né? E essa é uma das coisas que eu falo frequentemente para quando eu estou fazendo ali o primeiro atendimento, que você simplesmente a pessoa chega e está no meio do caos, do olho do furacão, onde ela não está vendo saída para nada. Eu faço sempre questão de tentar fazer a pessoa, mesmo que ela não consiga naquele momento ouvir, mas esse é o verdadeiro gancho, Alcione, é você fazer mostrar a pessoa que ela está diante de uma dádiva, apesar de estar em sofrimento. Ela está diante da oportunidade, porque nenhum adoecimento mental, e eu sou testemunha disso nos meus 20 anos de prática, nenhum adoecimento mental não vem senão por uma razão muito clara como sinalização de que, olha, tem algo errado aí. Você não está enxergando uma coisa. Abra o olho, mude, transforme, inove, para tudo, pelo menos até você entender o que está acontecendo aí com você, porque do jeito que está, não está legal. Você vai ter que encontrar dentro do que você está passando os elementos para que você se resgate dessa situação. E ao fim e ao cabo, conforme passa o tempo e as pessoas vão de algum jeito melhorando, todas elas vão viver uma experiência que eu já vivi, né, em vida pessoal, que é de agradecer o problema, agradecer que passou pela situação, agradecer o crash que a pessoa teve, porque é a partir daí que ela se reinventa, é a partir daí que ela se resgata, é a partir daí que ela se transforma. E exatamente isso, grande parte do trabalho é fazer as pessoas entenderem como que elas vão enxergar o lado bom daquilo de ruim pela qual ela está passando. Então, e aí, fazendo o retorno ali com a Adriana do que ela colocou antes, é isso mesmo, acho que a pandemia
trouxe para cada um de nós essa oportunidade. E olha, eu tenho visto mais histórias boas nesse sentido, de apesar do sofrimento, a pessoa descobrir, né, como é que, puxa, olha, como é que eu não tinha reparado nisso no meu filho, como é que eu não tinha ainda me divertido tanto com os meus netos, como é que eu não tinha ainda descoberto que eu tinha um talento, que eu sei cozinhar muito bem, eu achava que não, né? Como é que eu descobri que eu consigo dar risada de coisas simples, consigo ter prazer e sorrisos de coisas banais que antes eu passava batido e não dava o menor valor. Então, eu posso dizer que eu tenho visto mais, apesar de ver sofrimento, eu vejo mais esse lado de oportunidade, né, de sofrimento se transformando em oportunidades do que o contrário, né? E isso é muito bom de ver. Espero que o mundo como um todo, né, não só enquanto cada indivíduo, cada família, mas o mundo como um todo saia dessa com essa ideia de renovação, com essa ideia de descobrir quanta coisa é possível fazer, por exemplo, à distância, como estamos fazendo, né? Foi interessante que eu não falava com pessoas há muito tempo, que eu fiz questão de ligar quando eu comecei a receber ligações de pessoas que falaram: "Ô, cara, eu não falo com você há tanto tempo, tal", e aí resolvi checar como é que você está, e aí como é que está teu dia a dia, como é que você está enfrentando isso. Eu fiquei espantado de falar como é que eu consegui tempo e como é que essas pessoas conseguiram tempo para falar comigo, né? E acho que isso é uma coisa que está acontecendo com todos nós, né? Com grande parte. A gente talvez, como profissionais da saúde mental, identificar estar pronto, apto, de prontidão para ajudar aqueles que por acaso não estão conseguindo aproveitar essa oportunidade maravilhosa que é essa reinvenção do dia a dia, essa reinvenção das relações, esse olhar diferente e que resgata coisas simples como extremamente prazerosas, valiosas, valorosas no nosso dia a dia. Você sabe, Cláudio, que você me falou algo muito interessante e que me tocou, porque fez parte da minha vida e faz parte da minha vida, que é a expectativa, né? Você colocou, eu fiz duas perguntas, eu vou só assim recolocando para as pessoas que de repente estão chegando também. Eu coloquei esse momento de pandemia pode fazer com que surjam mais problemas de saúde mental. E aí, o Cláudio também colocou o quanto que inclusive este momento pode, inclusive, amenizar ou a gente ter mais estratégias para lidar com os nossos problemas ou com os problemas de saúde mental. E aí eu vejo, tanto com os meus pacientes, tanto quando a gente lê também sobre, e conversando aqui com vocês, o quanto essa simplicidade que acaba trazendo uma situação de isolamento social, porque a gente não tem tantas possibilidades, né? A gente não pode sair para ir para um bar, para um restaurante, você não tem que escolher se eu vou para ir para o bar X ou para o bar Y, se eu vou no restaurante Z ou F. Então, quando a gente diminui os nossos penduricalhos, e a gente fica com mais essencial, quando a gente fica com mais contato com a gente mesmo, que é o caso de ficar, de repente, dentro ou do seu apartamento, da sua casa, traz também uma força maior, um maior recurso, e faz até a gente, de repente, começar a questionar, porque essa pandemia vai acabar, e depois vai vir a nova Adriana, a nova Alcione, o novo Cláudio, né? A gente se renova todo dia, mas acho que essa renovação vai ser maior. O quanto que essa simplicidade não tem que ficar de legado para a gente, né? Porque isso tudo que você falou de repente, poxa, eu estou ligando para alguém que eu não ligava faz tempo, o quanto isso nutre a nossa saúde mental, o nosso cuidado emocional. Então, me fez refletir isso, né, para que todos os internautas também possam refletir. Será que a gente, então, não precisa deixar nossa vida mais simples para que a gente possa desfrutar melhor da nossa saúde? Adriana, eu acho que isso que você está trazendo é super profundo, traz uma série de reflexões que eu acho que muito aí dos nossos, né, internautas se fazem.
E nesse ganho, nesse aspecto da gente vivenciar essas experiências, para a gente poder repensar o que de fato é importante, o que de fato é prioritário, né, poder olhar para a nossa vida de outra forma, eu acho que é um momento, né, e aí depois eu vou passar a palavra para o Cláudio, do quanto que é importante que as crianças e os adolescentes vivam também esse lado desagradável dessa situação, né, que é a frustração que a Adriana sempre traz, né, porque eu vejo também, eu converso com algumas famílias e eu vejo pais muito incomodados, muito angustiados, porque estão vendo seus filhos que estão ou entediados, ou aborrecidos, ou chateados, ou com raiva, né? E tem o primeiro impulso é querer livrá-los desta experiência, né? E aí eu queria assim que o Cláudio trouxesse a importância então de viver esta experiência, né? E de permitir que os mais jovens possam experimentar, possam treinar, lidar com isso, né, como um aprendizado para a vida futura, inclusive como um fator de proteção, né, para que sejam emocionalmente e mentalmente saudáveis no futuro. A gente vive tendo exemplos, né, de algumas questões da vida moderna que, de algum jeito, a princípio parece muito bacana poder existir isso, né? Então é Uber que te leva daqui para lá, você ter uma diversidade de restaurantes, bares, baladas e possíveis diversões, festas que duram dias e não só uma noite, né? E você tem toda uma vida de adolescente hoje em dia que jamais foi sonhado na minha, na sua, né? Na nossa geração enquanto adolescente. E aí vem uma pandemia e ele traz esse resgate de que, puxa, na real, se você olhar para trás, a gente vivia um clima ou vivia um contingenciamento que esses jovens, essas crianças estão sofrendo hoje. Esse contingenciamento era o nosso normal. Você tinha lá meia dúzia de amiguinhos, você ia na casa de meia dúzia de pessoas no máximo, você tinha pouquíssimas opções de diversão, você tinha que inventar seus próprios brinquedos, suas próprias brincadeiras, você não tinha os videogames que tem hoje, você não tinha, né, todo um aparato, vamos dizer, tecnológico para se divertir, ou para se entreter, ou para aprender, que hoje existe, e que de alguma forma a pandemia reduziu a disponibilidade, pelo menos momentânea, dessas coisas por esses jovens. E tem toda a razão, de repente eu comecei a ver, sei lá, ouvi casos, por exemplo, de pais me contando que as crianças estão aprendendo a brincar dentro de caixa de papelão vazia, e usando a imaginação de que né, é o navio, de que é o carro, e eu falei, meu Deus, eu fazia isso, e isso era tudo que eu podia fazer quando jovem, né? Não é que isso era uma das coisas que eu podia fazer, isso era o muito que eu podia fazer naquela situação, e as crianças descobrindo isso, né, descobrindo que, puxa, é legal ajudar a mãe a fazer um bolo, né? É legal poder aprender e falar, nossa, o banheiro não se limpa sozinho, né, alguém tem que ir lá esfregar o banheiro, né, tal, senão o vaso não é bonitinho, porque a grande maioria das famílias, né, de classe média, de tal, teve que dispensar ou não está podendo contar por conta da quarentena, né, com os ajudantes de lares. As pessoas estão tendo que pôr a mão na massa para coisa de falar, nossa, mas era daí que saía isso, né? Eu não sabia, né? E adultos até descobrindo isso, falando assim, gente, pela primeira vez eu fiz a massa da pizza ao invés de pedir a pizza. Adultos me contando isso. Eu falo, gente, não é possível, né, que não tenha tido ainda na vida essa experiência e de dar errado, e tudo bem dar errado, dá risada, aprende, na próxima acerta, conversa com alguém e descobre, olha, putz, faltou você botar, sei lá, o fermento, você colocou farinha demais, você não esperou crescer,
né, para descobrir, então, como é que faz uma massa de pizza, né, e tudo isso é a parte das oportunidades que eu falo e que é preciso, e a Adriana tem um livro recente dela sobre frustração, o quanto é preciso se frustrar para poder se tornar adulto, para poder amadurecer, para poder evoluir. Não tem percurso de evolução sem frustração, né? É preciso amargar frustração na vida, e isso sim que nos faz melhores, né? Eu Mais lembro do forte, ditado né? que eu falo, mar calmo nunca fez bom marinheiro, não é verdade? Então, talvez É essa verdade. pandemia está nos permitindo, de repente, fazer da nossa geração futuros bons marinheiros, né, já que Marinheiro. não estão vivendo em águas tão calmas como talvez viviam até então. O único ponto que eu acho que é lamentável dessa pandemia, e essa é difícil a gente imaginar o que seria mais lamentável, mas é lamentável por si só, é o quanto que as pessoas idosas, né, estão mais vulneráveis a essa situação, e o quanto que nós estamos perdendo de troca de conhecimento com essa geração. Quer dizer, você tem, infelizmente, como mais vulneráveis aqueles que mais detêm a vivência, a cultura, aquele que mais teriam a ensinar. Então, isso é um lado muito triste dessa epidemia toda, é justamente essa vulnerabilidade maior dos mais idosos. Por outro lado, eu acho que da mesma forma, olha só, o lado bom do lado ruim, é que eu estou vendo que muitos jovens, crianças, adolescentes estão valorizando mais, né, o convívio, o conhecimento, o carinho, o afeto dos mais idosos. Justamente por isso começa a ter histórias. Esses dias mesmo recebi, né, uma família devastada aí pela perda do vô e da avó, pela pandemia, né? Aí de um lado da família, né? Aí por outro lado descobriu, nossa, nós precisamos então conviver mais com o vô e vó do outro lado, né? Porque acendeu a luzinha vermelha de que as pessoas não estão aí para todo sempre, e o adolescente, como tem aquele pensamento mais imediatista, enxerga só, né, aquilo que está à frente, não consegue, por conta da característica da adolescência, enxergar as coisas no longo prazo, de repente levaram um chacoalhão e falaram, olha, você precisa, né, lembrar que essas pessoas que você, muitas vezes, antes da pandemia, dava de ombros e meio que fugia das oportunidades de conviver com esses mais velhos, hoje eu vejo as crianças, esses adolescentes, percebendo que, olha, putz, eu preciso sim, né, ter tempo, ter afeto, ter carinho, ter tempo de qualidade para poder, nem que seja por chamada de voz ou vídeo, mas estar sendo presente e deixar essa geração dos mais velhos ser presente na sua vida. Essas são coisas que eu estou vendo realmente na prática, no dia a dia da profissão, essa mudança, esse despertar para essa questão da importância das gerações seguintes para as gerações atuais. E que Muito são bom. fatores de proteção. Adriana, Assim, deixa eu só completar isso que eu acho importante. Você a tua fala, Adriana, teve uma pergunta que eu acho que é importante que a gente responda nesses últimos minutos, que é a diferença entre saúde mental e emocional. Então, eu vou passar a palavra para você e vou pedir para você começar a delinear essa resposta e depois a gente passa para o Cláudio. Eu não ouvi. Desculpa, não, uma pessoa perguntou a diferença entre saúde emocional e saúde mental. Então, eu falei, eu vou passar a fala para você, mas para depois a gente ter tempo, e você pode começar a responder essa pergunta, e aí depois a gente finaliza com o Cláudio, tudo bem? Não, tudo bem. Eu ia só fazer porque eu estou vendo que tem várias pessoas dos AVCs entrando aqui no nosso bate-papo, e eu acho importante contemplá-los, que eles devem pensar assim, bom, quem teve AVC já viveu várias frustrações, então, nesse sentido, a gente tem uma vantagem, porque quando a pandemia aconteceu,
eu não fiquei tão afetada quanto outras pessoas estavam perto de mim. E aí eu lembrei, poxa vida, eu acho que eu já tenho essa escola, a gente já teve, porque de certa forma uma doença grave pode ser um AVC, pode ser um câncer, isso tudo faz com que a gente sinta mesmo algo perto de um caos, né? Que é o que a gente vive hoje, então, de certa forma, a gente já teve essa escola. Mas a diferença da saúde mental e da saúde emocional, no meu entender, porque tudo que é emoção é da ordem do natural, né? Então, as emoções que é a alegria, a raiva, o medo, a tristeza, né? Que a gente está vivendo um mundo onde a tristeza, até pouco tempo atrás, não podia ser falado, né? Ninguém podia estar triste. Não, que ótimo que está acontecendo isso, porque não é possível que hoje as pessoas não estejam tristes com tudo isso que está acontecendo, com pessoas que morrem, com pessoas que estão perdendo os entes queridos. Então, eu acho que a saúde emocional diz respeito a essa normalidade do que a gente sente em termos das nossas emoções. E a saúde mental, no meu entender, é quando a gente pensa sobre, inclusive, as emoções, quando a gente pensa sobre os fatos da vida, que mente, imagina, quem sou eu para tentar dizer o que é mente? Eu acho que nem se eu passar mais 2, 3 vidas eu vou entender e dizer o que é de fato a mente. Mas a minha distinção vai por aí, e ao mesmo tempo eu não acho que tenha essa linha tão certinha de demarcatória, né? Eu acho que a saúde mental e a saúde emocional, elas entram como uma trama, e quando a gente fala numa escola para cultivar a saúde emocional das crianças ou próprio dos adultos, a gente está falando para a gente entrar em contato com aquelas nossas emoções, de perguntar para uma criança, você está com raiva? O que você está sentindo agora? É raiva ou é tristeza? Ou o que é? Então, é identificar, né? Eu percebo o que eu estou sentindo em termos das minhas emoções, eu identifico e eu busco formas de resolver, eu busco formas de manejar, ou de lidar com elas. E a mente já é algo que você pensa, elocubra em cima dessas emoções. Então, esse é o meu entender da diferença entre esses dois vocábulos, né? Saúde mental e saúde emocional. Mas e você, Cláudio? Quero muito saber o seu olhar sobre isso. Vou falar que eu acho que eu poucas vezes pensei nessa diferenciação das duas coisas. Eu talvez tendesse a ver mais comumente sendo usado como sinônimo, mas se debruçando aí sobre o tema, talvez haja assim uma importante diferença. Eu entendo que a mente humana ela é composta de várias faculdades, várias aspectos, né? Facetas, vamos dizer assim. As emoções talvez são as facetas ou os aspectos ou as faculdades que mais no dia a dia nos é notável, nos é perceptível, né? Então todo mundo sabe dizer se está triste, se está alegre, se está angustiado, se está ansioso. Talvez a parte que a gente mais presta atenção no dia a dia, que o sujeito, todos nós, que o ser humano, no dia a dia, olha, ao mesmo tempo que é a parte que a gente mais se apercebe da mente, né, que é maior, no meu entender, do que apenas as emoções, é também a parte que isso nos faz, muitas vezes, nos torna mais reféns ou suscetíveis a não estabelecer estratégias, não estabelecer a ideia de que uma boa saúde mental, emocional, requer uma postura ativa, ela não é algo que cai do céu como uma dádiva, né? Ela requer que a gente
se debruce e sue a camisa e se esforce e gaste uma determinada energia para conquistar, né? Em primeiro lugar, talvez conhecendo as emoções. Então, por isso, talvez quando fala saúde mental, vem para mim a ideia do conceito de primeiro tome ciência, primeiro tome, primeiro se aperceba das suas emoções, primeiro as conheça, primeiro as encare, primeiro as olhe para elas, né? Nomine, tome pé, né? E a partir do momento que você toma pé, é onde você pode perceber que, puxa, tem coisas que eu posso fazer que vão fazer com que eu me sinta melhor, que vão fazer com que eu tenha desfechos mais favoráveis no meu dia a dia, que vão fazer com que eu sofra menos, que vão fazer com que eu pare de repetir os mesmos erros, que vão fazer com que eu entenda que uma determinada característica que eu tenho que saber empregá-la na hora certa para ela ser não deixar de ser, de repente, um defeito e passar a ser uma qualidade, uma mesma característica sendo defeito e qualidade. Se eu não olhar para ela e não me preocupar em como é que eu uso isso, e não me preocupar em como é que eu desenvolvo para sofrer menos, para viver melhor, eu jamais vou conquistar nem a saúde emocional, muito menos esse conceito que para mim é mais amplo de saúde mental, porque envolve também a parte raciocínio, que no dia a dia, como eu disse, exceto talvez para algumas pessoas com um perfil que a gente costuma dizer que é mais frio, mais calculista, tal, que é uma minoria da população que exibe esse perfil, acho que a grande maioria é perfil mais de se ver movido ou tomando decisões mediante emoções mais do que a razão. A gente tem que fazer um esforço para usar a razão e não a emoção, né, quase sempre. Eu acho que a primeira coisa é prestar atenção na emoção, para poder, com ela, balancear com a razão, e nisto a gente conquista, então, uma melhor saúde mental, que é essa união da razão e da emoção. Penso a gente assim. está agora há poucos minutos, né, para finalizar aí a nossa live, está uma delícia. Os nossos internautas estão fazendo várias perguntas, né, algumas delas estão mais próximas do tema, algumas outras estão um pouco mais distante, que talvez a gente tenha que contemplar até em outros encontros. Mas eu vou passar agora para a Adriana para fazer para colocar a Adriana com as palavras finais, né? Como é que você vai finalizar essa nossa live, né? Nesse tema aí tão empolgante, né? E tão pertinente, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Olha, eu pensei até num slogan que a gente tinha criado há um tempo atrás, que é saúde emocional e mental é fundamental. Então, está precisando aí de uma pandemia para mostrar o quanto a gente precisa cuidar desses nossos recursos, dessas nossas capacidades, né? Porque tem tudo a ver com isso, e vamos pensar, não é negar a realidade, né? Mas a gente poder olhar tudo isso com bons olhos, que nós vamos aprender com tudo isso. Então, é o que me fica hoje dessa nossa conversa aí tão produtiva. Cláudio, muito bem, olha, palavras. Eu achei fantástico o papo. Acho que a gente não... eu não gosto muito quando a gente faz alguma atividade e que a gente fica muito usando o termo técnico ou descarregando conceitos que hoje facilmente qualquer um vai para o Google e acha. Eu adoro justamente quando a gente consegue fazer esse papo que enriquece, porque traz a experiência, traz a emoção de cada um, de como está vivendo essa pandemia, ou do que está vendo as pessoas que a gente atende, que a gente cuida, que a gente lida, como que cada um está vivenciando essa situação inédita e nova. Com a vantagem, talvez, de que isso, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, vai ficar mais facilmente de legado do que, por exemplo, nós podemos encontrar a respeito da gripe espanhola, apesar de existir, né, que eu fui atrás de alguns textos e de algumas referências muito interessantes a respeito
né, da última pandemia da humanidade, fora essa que a gente está vivendo agora, né, há praticamente um século atrás. Mas eu adorei reencontrá-las, essa talvez, quando eu fui convidado, eu falei, nossa, não só vai ser gostoso fazer, como a cereja do bolo vai ser poder falar com vocês duas novamente depois de tanto tempo. Então, eu só tenho a agradecer o convite e me colocar à disposição para as dúvidas aí dos seus internautas, dos seguidores aí da NeuroConnect, que é um trabalho fantástico, realmente admirável, que eu sou fã desde o primeiro minuto, e queria parabenizá-las e agradecer, então, o convite. Um abraço a todos que estão nos ouvindo e se cuidem, tá? Se cuidem em todos os sentidos, não só no sentido de evitar, obviamente, ser aí um infectado pelo Covid, mas sim, principalmente, de ser alguém que se cuide para ser um infectado pela ideia da renovação, né, pelo vírus do aproveite o que está de ruim para se renovar, né, e que a gente não pegue um, mas pegue este outro. Um beijo a todos. Cláudio, eu quero te agradecer muito, muito. Cláudio é nosso parceiro aí de alguns trabalhos, já de alguns anos. É um prazer te rever. Faremos outros encontros. Foi uma delícia essa conversa. Quero agradecer aos nossos internautas, pedir desculpa para você que estava no Instagram, porque a gente não conseguiu compartilhar a imagem do Dr. Cláudio. Nós vamos deixar essa conversa gravada nas plataformas, vocês vão poder rever. Infelizmente, não conseguimos responder a todas as perguntas. Mandem no perfil da NeuroConnect, inbox, a gente vai ter o maior prazer de responder aquelas que nós pudermos. Teremos lives semanalmente, com temas diferentes, com convidados diferentes, mas, Cláudio, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. Nós já estamos fazendo você assumir esse compromisso público. Com todo prazer. Com todo prazer. Muito obrigada. Só lembrando que a próxima terça, a convidada será a Cláudia Costin, que é uma pessoa bastante importante, que tem uma história muito interessante com relação à educação, e acho que eu nem preciso muito contar quem ela é, porque Cláudia Costin já diz tudo. Então, vai ser a nossa convidada da próxima terça. Muito bom, aguardamos vocês todos aqui de novo. Até lá e um beijo, fiquem bem.